Tem muita gente com dúvidas sobre esse assunto aqui, pedindo a minha opinião. Presta atenção, já vou comentar. O Salmo de número 51 é um salmo revelador e poucos têm coragem de cavar a profundeza dele. Pergunte por quê? Há uma confissão estranha. Davi vai dizer assim: em pecado me gerou a minha mãe. Concebeu. Ué, é só a mãe que gera um filho? O pai não gera junto? Não deveria ele escrever: em pecado me geraram os meus pais? Mas não, ele só fala da mãe dele. Em pecado me gerou a minha mãe. Eu, há 49 anos atrás, quando nasci, fui um problema para minha mãe, porque minha mãe era amante de um homem casado. Quando ela me gerou, ela não podia andar para a rua com a barriga à mostra. Então ela se amarrava toda, para que a patroa não descobrisse, para que os vizinhos não soubessem. Ela escondia a vergonha dela. Por quê? Porque era fruto de um pecado. Minha esposa, quando ficou grávida dos nossos 4 filhos, inclusive o que Jesus já levou para o céu, ela nunca escondeu a barriga dela. Pelo contrário, ao andar com a sua barriga exposta na igreja, todo mundo vinha, colocava a mão, abençoava, dava beijinho, tinha presentes antes dos bebês nascerem. Nós tínhamos orgulho. Por quê? Porque minhas filhas não foram gestadas em pecado. O Salmo 51, alguém vai dizer assim: não, Davi está falando do pecado primário que nós herdamos de Adão, nosso primeiro ancestral. Davi não está falando de teologia, ele está falando de vida prática. Ele disse: em pecado a minha mãe me gerou. E parece que ele está dizendo isso para tentar encobrir o próprio pecado. Parece que ele está dizendo assim: eu só errei com Batseba, pecado na carne, pecado sexual, porque eu herdei da minha mãe algo parecido. Eu acredito que Davi era filho de sua mãe, mas não era filho de seu pai. Como pode, no Oriente Médio de 2000 anos atrás, quando ainda não havia uma população semita que viajou pelo mundo sem mistura, era puro, como pode um judeu ter olho verde ou azul e ser loiro, numa terra que faz divisa com o continente africano? Como pode? Por que os irmãos são gigantes e ele é pequeno? Tem algo de Davi que mexe mais comigo ainda. Pergunte o quê? O escritor vai dizer: Davi era um homem de gentil aspecto. Diga comigo: gentil aspecto. Pergunte ao seu irmão: tem ideia do que é isso? Ninguém vai se escandalizar. Davi tinha uma beleza delicada. O pessoal fala que é beleza feminina. Leonardo DiCaprio é um homem bonito, só que ele tem uma beleza feminina. Nariz arrebitado, sem pelo no rosto, delicado. Quando o escritor diz que Davi era um homem de gentil aspecto, ele está dizendo: Davi era um homem com uma beleza delicada. Irmãos, vamos lá. Vocês estão pedindo meu comentário acerca desse assunto aqui, já é o suficiente já pra gente ter noção e poder abordar e andar bem aqui dentro desse assunto específico, tá? Nós temos que tomar muito cuidado quando olhamos para a Bíblia e vamos afirmar alguma coisa que o texto não deixa claro. Claro, eu tô falando de clareza mesmo, tá? Uma coisa é o texto dar a entender. E aí eu posso, sim, abrir um leque de opções e fazer os irmãos pensarem. Agora, quando eu olho e afirmo algo, eu tenho que tomar um cuidado, tá? Respeito muito o pastor Marco Feliciano. Impactou uma geração, tá? Eu sou uma das pessoas que fui impactado por ele. Eu, com certeza, lá no início da minha caminhada, comecei a pregar com 12 anos de idade. Hoje, tô com 27 aí, esse ano a gente caminha para 28 anos, se Deus quiser. E, eu, com certeza, fui impactado pelas mensagens dele. Me inspirei muito nas mensagens dele naquela época, tá? Agora, nós temos que tomar cuidado. Nós não podemos olhar para um texto e afirmar que o texto está querendo dizer aquilo. Que o texto não está querendo dizer, ou pelo menos não está deixando claro, entende? E aí eu fico com a Bíblia. Quando nós olhamos para a genealogia de Jesus, caminhamos até Mateus capítulo 1, lá nós temos bem claro que Jessé gerou o rei Davi. É claro isso pra gente. Então, assim, tem que tomar cuidado com essa questão, tá? É algo polêmico? Dá a entender? Dá. Ele, né? Ele não tirou da caixinha assim, literalmente do nada, não, entende? Agora é só essa questão de cuidado. Entende? Nós precisamos ter esse tato, esse cuidado
quando vamos pegar a Bíblia, abrir a Bíblia, ler a Bíblia e principalmente falar da Bíblia, pregar para um grande número de pessoas, é necessário sim haver esse cuidado em não afirmar nada. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês para a gente finalizar. Quando a gente fala de data, não tem como a gente dar uma data exata. Nós falamos assim, toda vez que nós utilizamos o termo de data, vamos falar sobre data da Bíblia em uma mensagem, nós falamos assim, ó, aproximadamente, nós usamos essa palavra, aproximadamente entre tantos anos a tantos anos de Cristo, ou tantos anos a tantos anos antes de Cristo, ou tantos anos a tantos anos depois de Cristo. Aproximadamente. Nós usamos esse termo aqui, aproximadamente. Por quê? Porque não se sabe a data exata. Não tem como saber a data exata, então nós usamos o aproximadamente. Só esse cuidado. Entende? É cuidado ali quando a gente vai olhar para o texto e ver se de fato é o que o texto está falando ou é o que dá, ou que me dá a entender. Bom, eu quero saber de você, o que você acha sobre esse texto aí? Já ouviu isso? Já ouviu alguém dizer? Comenta aí nos comentários. No mais é isso, tamo junto, somos um More Bible, mais Bíblia.